Eu quero pedir aos irmãos, quem puder ficar de pé e pegar essa palavra do Senhor. Vai ser um texto longo. Se você não se cansar e quiser sentar, tudo bem. Mas desde que o seu coração e a sua atenção estejam voltados para a palavra. Amém? Amém. Sim, meu Deus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Todos acharam? Amém. Amém. Eu vou estar lendo alguns versículos. Vamos estaremos entrando na palavra, amém? O título é Naamã é curado da lepra. Versículo 1 do capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera o livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse: esta é a sua senhora. Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria a sua lepra. Versículo 8 do capítulo 5. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e levanta e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou-se e foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o seu lugar, e restaurará o leproso. Não, sou porventura a manar e farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne do menino, e ficou purificado. Aleluia. Versículo 16. Porém ele disse: viva o Senhor, em cuja presença estou, que não tornarei, e estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim contudo, se é este teu servo uma carga de terra, do jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Versículo 21. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo. E disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: vai tudo bem. Meu senhor mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: se servido, tomai 2 talentos, e isto com ele. E amarrou 2 talentos de prata e 2 carros em 2 sacos, com as 2 mudas de vestidos, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-o das suas mãos e o depositou na casa. E depositou aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E ele disse: teu servo não foi
nem a uma nem a outra parte. Aleluia. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestidos e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos? Portanto, a lepra que Naamã se pegaram a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Pode se assentar. Aleluia. A Deus, porque sua misericórdia é boa e dura para sempre. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que no tempo dos reis, mais precisamente no livro de 2 Reis, capítulo 5, Israel estava sendo dominada pelo exército da Síria. Por isso que um rei escreveu cartas ordenando o outro rei. E Naamã, ele era chefe general do exército da Síria. Então eu quero que você entenda que Naamã pertencia a uma nação pecaminosa que não conhecia Deus. Naamã, ele não conhecia Deus, ele não servia ao Deus de Israel. Muito pelo contrário, ele destruiu Israel e levou pessoas cativas de Israel. Mas quando Deus quer fazer uma obra na vida de alguém, Deus ele não pergunta o endereço. Deus ele não pergunta a nacionalidade. Deus não pergunta o país de origem. Deus ele só faz a obra para o nome dele ser glorificado. Então Naamã ele era um homem forte, um guerreiro forte, porém leproso. Quantas vezes no decorrer da caminhada nós recebemos títulos, recebemos honrarias, fulano de tal, pregador do evangelho, fulano de tal, missionário de Deus, Aleluia. fulano de tal isso, fulano de tal aquilo, porém pecador, leproso, amargurado, depressivo. Eu não sei qual é o porém que tem na sua vida, mas se você conhecer Jesus verdadeiramente, ele tira esse porém da sua vida hoje. Aleluia. O interessante é que Naamã, ele só vai mostrar quem ele é de verdade dentro de casa. Porque quando ele está no exército, ele usa uma armadura. Quando ele está do lado de fora, ele usa uma armadura. Quando estamos na igreja, usamos uma armadura de super crente. Mas só te conhece quem te vê em casa. Quem te vê como você é no seu lar. Aleluia. E Naamã tinha uma lepra. E quando ele chegava em casa, ele tirava a armadura de guerreiro. E revelava a lepra. Revelava a lepra escondida. E aquela moça, uma jovem, escrava, ela tinha todos os motivos para querer Naamã morto. Ela tinha todos os motivos da vida, porque ela foi arrancada de Israel. Ela foi arrancada da sua casa. Ela foi arrancada do seu lar. Então, possivelmente, ela foi órfã ou algo do tipo. E foi levada para trabalhar como escrava. Só que essa moça me ensina duas coisas. Independente do lugar onde eu estou, eu continuo sendo fiel a Deus. Independente da minha localização, eu continuo sendo fiel a Deus. Independente se eu estou sendo escravizado, eu continuo sendo fiel a Deus. Aleluia. E essa moça, ela perdoou Naamã. Pregador, qual base bíblica você tem que ela perdoou Naamã? Porque ela falou: minha senhora, o seu esposo está com lepra. Oxalá que ele estivesse na presença do profeta. Que o profeta poderia curar ele.
Em outras palavras, ela está falando, se ele for a presença de Deus, Deus cura. E ninguém deseja que alguém vá à presença de Deus se não perdoou no seu coração. Ninguém deseja o bem para o outro falando, olha, vai até Deus que Deus te cura, se não perdoou. Então, o milagre de Naamã começa no perdão dessa menina. Talvez é isso que está faltando para o seu milagre acontecer. O perdão que falta você soltar. Porque quando oramos o Pai Nosso, falamos, Pai Nosso, que estás no céu, perdoa as nossas, assim como nós, a quem? Você tem perdoado? Aleluia. Se você não tem perdoado aqui, por que você quer perdão de Deus no céu? Aleluia. Então essa menina vai dar um direcionamento. Em outras palavras, ela vai ser um escravo que vai evangelizar. Você está evangelizando? Você está chegando nos doentes, igual Naamã, ele era um doente, ele tinha lepra. Está falando, olha, se você ia ter Jesus, Jesus te cura. E esse foi o endereço que essa menina falou, olha, se ele for até o profeta, lá em Samaria, ele vai ser curado. Glória a Deus. Eu creio que a esposa chegou em Naamã chegou até o rei e falou, rei, a menina que mora na minha casa falou isso, isso e isso. O rei pegou cartas e escreveu de próprio punho, direcionada ao rei de Israel, falando, olha, receba Naamã e cure Naamã. Só que aí eu aprendo uma outra coisa. Naamã chega até o rei de Israel, pega a carta e joga, para me curar. Só que a menina não falou para ir até o rei de Israel. A menina falou para ir até o profeta, até o servo de Deus. Em outras palavras, ir diretamente falar com Deus. Porque o profeta representava Deus na terra. Ir diretamente falar com Deus, não com o rei. Porque o que o rei poderia fazer com o problema de Naamã? O que as pessoas que estão do seu lado podem fazer pelo seu problema? Não pode fazer nada. E muitas vezes você pega o seu problema e leva para as pessoas e joga no colo das pessoas falando, resolve. Quando na verdade você tem que pegar o seu problema, ir até o seu quarto, se ajoelhar e apresentar, Senhor, este é o meu problema. Aleluia. Porque a menina falou, vai até o profeta. Glória a Deus. Só que Naamã foi até o rei. Deus santo, aleluia. Ele foi, mas foi na pessoa errada, foi no lugar errado. Você está indo no lugar errado por quanto tempo? Você está conversando com quem não deve se conversar por quanto tempo? Porque a ordem foi clara. Vá até o profeta de Samaria. E ele vai até o rei é ser humano. O profeta é ser humano, mas o profeta representava Deus. Então o rei vai rasgar suas vestes. O profeta vai falar, não, rei, não precisa rasgar as vestes. Manda ele vir. Jesus. Quando ele chega, todo imponente, ainda com o ego lá em cima, ainda com o orgulho lá em cima, Eliseu nem recebe ele. Eliseu não sai da porta para conversar com ele. Glória a Deus. Só manda um recado. Ó, se você quiser ser curado, desce no Rio Jordão 7 vezes e você vai ser curado. Eu lembro no Novo Testamento, quando teve um centurião que falou, Senhor, vai na minha casa curar o meu servo. E Jesus falou, eu vou. Ele mandou um outro servo falando assim, não, Senhor, eu não preciso ir na minha casa não. Porque eu não sou digno que entreis na minha morada. Mas dizer uma só palavra e será salvo o meu servo. Porque você não precisa mais do que uma palavra. Você não precisa mais do que uma palavra para obedecer. Ele não precisava que Eliseu saísse. Bastava uma palavra. Basta uma palavra de Deus. E a sua obediência. Então Eliseu vai falar, olha,
Ele quer ser curado? Geazi fala para ele descer no Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele nem viu a face de Eliseu. Imagina como esse homem saiu frustrado. Agora, trazendo para os dias de hoje, quantas vezes você veio na igreja e você quis que Deus descesse, pegasse o pastor, chegasse até você, segurasse na sua mão e falasse: eu sou contigo, fulano de tal, eu vou te abençoar. Você não queria isso? Que Deus usasse alguém e fosse até você? E muitas vezes Deus pega uma criança e fala assim: eu sou contigo. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E você fala: Deus não falou, e Deus falou e você não escutou. Eita, Jesus. Glória a Deus. Porque o profeta ali representa Deus na terra. E o profeta nem sempre recebeu. Porque tem momentos que Deus precisa fazer isso para o nosso orgulho diminuir. O nosso ego, a nossa vaidade. Glória a Deus. Esse homem ele fica revoltado, ele dá meia volta e vai embora. Se o Jordão está para cá, ele vai para cá. Ele não quer saber do Jordão. Oh, aleluia. E ele ainda fala: em Damasco tem rios melhores. Em tal lugar tem pregadores melhores. Em tal lugares tem pessoas melhores. Mas Deus te quer aqui. Aleluia. Porque não é onde você quer, é onde Deus quer. E o que me chama a atenção é que os homens que estavam com na mão vai falar assim: meu senhor, meu pai, Aleluia. se o profeta tivesse te pedido algo grande, você iria fazer? Quanto mais só descer e mergulhar 7 vezes. É Deus, aleluia. Ele vai parar e vai falar: não é mesmo? É verdade. É algo tão simples. Se o profeta me pedisse algo grande, eu ia fazer. É, Senhor, aleluia. Só que às vezes a gente fala: não, Deus vai pedir para eu fazer Aleluia. um jejum de 50 dias. Fazer uma campanha, acordar todo dia 3 horas da manhã. É bênção. É bênção. Mas às vezes nem é isso que Deus quer. Às vezes Deus quer que você faça o simples. E qual é o simples? Obedecer. Porque aí quando a gente foge do pecado, a gente foge dos grandes pecados. Dos grandes obstáculos da vida. E caímos nas pequenas pedras. Nos pequenos pecados aos nossos olhos. Porque os olhos do Senhor é tudo pecado. Então, Naamã achou que Deus podia pedir algo grande e ele iria fazer isso, como é algo simples, e aí não dá valor. Aleluia, Deus. Deus só está pedindo: me adore de verdade, seja fiel, honre pai e mãe, ame o próximo como a ti mesmo, Glória a Deus. ame Deus sobre todas as coisas. Ah, não, mas eu vou acordar 3 horas da manhã, 50 dias seguidos, tá? E o amor? Para fazer sacrifício de tudo. Então, na mãe ele vai escutar o conselho. Porque tem conselho bom e tem conselho ruim. Porque quando Naamã vai até Eliseu, ele mesmo vai falar assim: eu achei que ele iria vir sobre mim, invocar o nome do Senhor Deus dele, pôr a mão em mim e eu iria ser curado. A gente precisa parar de querer adivinhar o que Deus vai fazer. E como Deus vai fazer. E a forma que Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Então na mãe ele vai. Mergulha a primeira vez. Não acontece nada. Mergulha a segunda vez. Não acontece nada. Mergulha a terceira vez. E nada acontece. 4 vezes. 5 vezes. 6 vezes. E nada acontece. Muitos iriam desistir no 6º mergulho.
Então ele mergulha a 7ª vez. E quando ele sobe, a sua pele está limpa, Aleluia. purificada. Glória a Deus. Ele não precisa Aleluia. fazer nada grandioso. Ele só precisa obedecer. Ele só obedeceu princípios. Quem obedece princípio não Aleluia. clama por milagre. Glória a Deus. Porque lá no Novo Testamento vai dizer: buscai primeiro o reino dos Céus. e as demais. Coisas. Então, se eu obedeço o princípio, que é buscar o reino dos céus, as demais coisas vai ser. Acrescentar. Então eu não preciso pedir para nada ser acrescentado, só estou obedecendo o princípio. É isso que minha mãe está aprendendo. Eu não preciso ser curado, eu só obedeço o princípio. E qual o princípio daquela situação? Era ele descer 7 vezes e obedecer. Glória a Jesus. Glória a Deus. Princípios. Esse é de lá curado. E ele quer ser grato. Só que ele quer ser grato da maneira errada. Ele vai levar ouro, muda de roupa, riquezas para Eliseu. Oh, glória. Mas depois que ele obedeceu o princípio, o Eliseu vai se encontrar com ele. Enquanto ele não tinha obedecido o princípio, Eliseu não se apresentou a ele. Mas depois que ele obedeceu o princípio, Eliseu se apresentou a ele. Aleluia. Talvez o que falta para Deus se apresentar a você é obedecer o princípio. Glória a Deus. Depois que ele obedeceu o princípio, Eliseu se apresentou a ele. Ele levou riquezas. Eliseu falou: não, eu não quero. Guarda, leva para você. Porque talvez se ele aceitasse, o coração de Naamã podia se corromper e ele achar que comprou a salvação. Ele achar que comprou a bênção. Glória a Deus. Aleluia. Aí, Jesus. Aí quando Eliseu fala: eu não quero, aí Naamã reconhece, mas ainda fala assim: não, verdadeiramente este é o Senhor. E de hoje em diante eu vou servir a Ele. De hoje em diante eu vou servir ao Deus de Israel. Glória a Deus. Então olha que interessante, Deus pega um homem leproso, mas valente, chefe do capitão da guarda. Então Deus ele pega os atributos desse homem, vê que ele é leproso e fala: não, mas eu preciso de um homem assim para me servir. Então vai ser Naamã. Porque os atributos bons que a gente tinha quando a gente não servia a Deus, eles continuam valendo. O que sai das nossas vidas é tudo que não presta. Aleluia. Os Glória a atributos, Deus. Aleluia. os dons que Deus já nos deu, no princípio do nosso nascimento, eles continuam. Então Deus pega esse homem e fala: eu vou me mostrar a ele. Permite a doença para curar, para ele ir servir. Então, Naamã, que outrora adorava outros deuses, depois da cura, ele recebe o seu maior milagre. Porque o seu maior milagre não é a cura da lepra. O seu maior milagre não é ser curado de uma doença. O seu maior milagre não é se você chegar a morrer e ressuscitar, não. O seu maior milagre é dom de Deus e é graça, é salvação. E quando Naamã reconhece Deus, ele é salvo. Glória a Deus. Esse é o seu maior milagre. Essa é a sua maior bênção. Então Naamã vai ser salvo porque ele vai reconhecer e vai falar: não, de hoje em diante eu não seria esse Deus. Glória a Deus. Ele vai embora para a casa dele. Só que eu acho muito interessante que o servo de Eliseu corrompe o coração. É assim. Ele vai correndo até Naamã e fala assim: olha, chegou 2 filhos do profeta ali de Efraim, e eles precisam de 2 mudas de roupas e 2 talentos de ouro. Naamã de bom grado, grato, pode levar. Aleluia. Aí Geazi volta para a presença de Eliseu. Eliseu fala: onde você estava, Geazi? Onde você estava?
perdoado. Mas ele vai falar, teu servo não foi a lugar nenhum. Escondeu do profeta, escondeu da missionária, do pastor, mas de Deus não esconde nada. Ninguém esconde. É, Senhor, aleluia. Eita, Jesus. Eliseu vai dar pra ele e fala assim, Geazi, Meu Deus, aleluia. teu coração não foi comigo quando eu recusei os presentes, né? Você foi lá e pediu. Portanto, Santo Deus. a lepra que era de Naamã Toma pra ti. vai sobre ti e a tua família. Eita, Jesus. Ele sai da presença de Eliseu. Então vamos pegar aqui o contexto. Um homem pecador que destruiu Israel, Glória a que Deus. levou uma menina como escrava, que pecou contra Deus, o Deus de Israel, porque destruiu tudo de Israel. Mas Deus olhou nele e viu algo que só Deus sabe o que é. Permitiu uma doença. Ele viajou para Israel. Imagina você destrói um lugar, Aleluia. você viaja para aquele lugar, para o Deus daquele lugar te abençoar. Meu Deus, é. Porque se aquele lugar tem um Deus, por que ele permitiu a destruição? E eu vou pedir para aquele Deus que permitiu a destruição do lugar dele me abençoar. Meu Deus. Isso só mostra a misericórdia daquele Deus. Isso só mostra a misericórdia de Deus. Então Naamã ele é impactado pela graça. E o que andava com o servo fez ao contrário. Então Naamã ele sai dali um novo homem. Por quê? Porque ele conheceu Deus. Ele sai dali convertido. E creio que a família dele se converteu. Eu creio que a Síria se converteu. Aliás, a Síria, no tempo que dominou Israel, tiveram relacionamento entre judeus e sírios. Daí surgem os samaritanos. Porque os samaritanos eles creem em Deus, creem em Jesus, creem em Deus. Temos os samaritanos, quando Jesus entra em Samaria e conversa com aquela mulher, os samaritanos nada mais é que uma união entre os judeus e os sírios, da época de Naamã. Então é uma descendência. É um povo do Senhor também agora. Por causa de um homem que se converteu, que venceu os samaritanos. É, Jesus. Por isso que Jesus fala que era necessário entrar na Samaria para o evangelho ser pregado. Porque a Samaria nada mais é que a união entre os judeus e os sírios. Então esse homem ele muda a história depois que ele se converte. E alguém que tinha tudo para ser o substituto de Eliseu, para ser o profeta do Senhor, se corrompe, fica doente. Por quê? Porque caiu no pecado. Então aqui nós temos dois pontos. Um pecador que se arrependeu e alguém que entrou em pecado e mentiu. Porque o Geazi ele só vai ser sujo com a lepra não quando ele pega o tesouro, mas quando ele mente na presença do profeta, que seria a representatividade do próprio Deus. Ou seja, quando você mente na presença de um sacerdote, de um servo do Senhor. Porque se ele tivesse confessado, Deus não ia ter misericórdia para perdoar? Se Deus perdoou Naamã, podia perdoar Jesus? Poderia. Mas ele mentiu. Ele não confessou o pecado. E Naamã, quando foi curado, confessou o seu pecado e reconheceu o seu erro e seguiu os caminhos do Senhor adorando. Então hoje eu quero que vocês fiquem com essa palavra. E hoje você pode se decidir quem é você na sua vida. Se é Geazi, que está na presença do Senhor e se Glória a corrompe Deus, aleluia. e mente, ou se é Meu Naamã, Deus, aleluia. que reconhece a Deus como o único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Filho